prazer que, a partir desse instante, a Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, a FAIP, apresenta o minicurso Primeiros Socorros na teoria e na prática. Ressalto que todos os cuidados de prevenção para a segurança de vocês durante essas horas aqui na instituição foram tomados. Então peço que vocês permaneçam como estão, de máscara, em todos os momentos, evitem o contato, né, qualquer manipulação que vocês tenham ou tenham a necessidade de ter o contato, utilizem o álcool gel que está aqui do lado direito de vocês e como vai estar presente também na sala ao lado onde será feita a prática. Todos os ambientes da FAIP são ozonizados. A gente contratou uma empresa especializada em trabalhar com ozônio na limpeza do nosso ar, né, combatendo os micro-organismos, né, bactérias e vírus existentes no nosso ar, principalmente no momento em que vivemos. Então, toda a segurança, a precaução, as medidas profiláticas, seguimos as orientações das autoridades de saúde. Então, eu queria convidá-los para ficarem em pé, para a gente ouvir o hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de emoção intensa, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido osso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol e as mães, gentil pátria amada, Brasil. Eternamente em verso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, fronda da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, as no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol e as mães, gentil pátria amada, Brasil.
Podem sentar. Eita. Eu gostaria de apresentar para vocês, antes, como eu disse, antes do hino nacional, eu gostaria que vocês olhassem para a direita de vocês, né, a minha esquerda, professora Doralice, que é professora, é líder do NDE, do curso de fisioterapia, e professora também de todos os cursos aqui da saúde. A professora, Aline, que é líder também do NDE, do curso de nutrição, e professora, você vai dar aula na enfermagem esse ano também, não vai? Não? Professora de vários, dos outros cursos da saúde. Ao seu lado, a senhora Tatiana Chimizo, que é a nossa diretora financeira, representante da mantenedora e a idealizadora de todos esses cursos de extensão que a FAIP tem oferecido para a comunidade. Então a Tati, ó, já é intimidade, né? Depois de 11 anos, né, Tati? A Tati, ela sempre está à disposição, tá? Quando eu disse que a gente procura entender todos os problemas que ocorrem, né, para o acesso ao ensino superior, é com ela é a nossa referência para nos ajudar e ajudar vocês a terem esse acesso. Do seu lado, professor Abdul, que é professor do curso de enfermagem, professor Wellington, vice-líder do NDE do curso de enfermagem, e agora os palestrantes dessa noite. A professora Luciana Lima Ribeiro, aqui no slide está a professora Tabata, porém ela teve, né, problema de saúde, né? Um probleminha de saúde, então a professora Luciana está substituindo, mas com a mesma capacidade, mesmo porque ela é enfermeira, especialista em urgência e emergência, docente de enfermagem lá no curso de enfermagem da FAEF e tem uma experiência de 9 anos na área. Então, total qualidade e capacidade para palestrar hoje para vocês. E também o professor Jonas Pedro Barbosa, que é o líder do NDE, do curso de enfermagem, que trabalha no Hospital das Clínicas de Marília há 10 anos. É especialista em gerenciamento de unidade de urgência e emergência, com experiência em lidar com situações de estresses e desenvolvimento de educação continuada na área de enfermagem. Também especialista em saúde mental, operacionalização em unidade de internação e capacitação para lidar com emergências psiquiátricas. Hoje no curso serão abordados os seguintes temas: OVACE, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, desmaio, convulsão e a prática depois de RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. Todos vocês estão concorrendo a um estetoscópio que vai com o nome do ganhador gravado, junto com o esfigmomamômetro, que é o kit, né? O esfigmo e esteto. Então todos vocês, junto com os outros que já participaram das edições anteriores, amanhã a gente tem novamente, né? Estão concorrendo já. Então, após a parte teórica, que será nessa sala, nós iremos para a sala ao lado fazer a parte prática. Terminada a parte prática, vocês vão acompanhar o professor Jonas e a professora Luciana no laboratório de semiologia, que é específico do curso de enfermagem. Após isso, será servido um café lá na cantina da FAIP, lá na cantina, parece que eu estou falando que vocês vão viajar, né? Aqui na cantina da FAIP, onde serão entregues também os certificados de participação do curso de hoje. Tá ótimo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, boa sorte para vocês, aproveitem bastante, e eu passo agora o microfone ao professor Jonas. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Vocês acham que precisa de microfone ou não? Tá tranquilo? Tudo bem? Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês nesta noite, né, recebê-los aqui na FAIP, para participarmos desse curso, né, de primeiros socorros aí, na teoria e na prática. Alguns rostinhos aqui eu já conheço e quero dizer que sejam todos muito bem-vindos. O nosso objetivo de trabalharmos com primeiros socorros, pessoal, é que nós podemos, a partir desta aula ou já com o conhecimento adquirido, é salvar vidas, né?
uma simples manobra, uma simples atenção, nós conseguimos salvar uma vida. Eu vou começar contando uma história para vocês que aconteceu lá em 2019, tá? Disso aí acabou gerando uma lei que nós vamos falar sobre isso. Em 2019, um menino chamado Lucas, morador de Campinas, 10 anos de idade, ele estava na escola fundamental, e essa escola foi para uma chácara fazer um evento. Chegou na hora do lanche, eles serviram um cachorro quente e o Lucas engasgou aí com um pedaço de salsicha, tá? Naquele momento ali na chácara, pessoal, não tinha ninguém capacitado para fazer uma simples manobra, que é a manobra que vocês vão aprender a fazer hoje. Ele foi encaminhado para o serviço de urgência e emergência, teve algumas paradas nesse transporte, mas infelizmente ele chegou sem vida no serviço de urgência e emergência, tá? A partir desse momento, a mãe do Lucas começou a trabalhar então para quê? Para que na escola houvesse essa questão dos primeiros socorros, dessa simples manobra. Então foi instituída aí a Lei Lucas. Depois vocês podem procurar no Google lá que vai contar toda essa história que eu estou contando para vocês, tá? Hoje as escolas fundamentais, elas têm essa capacitação, né, por um profissional da saúde, para que eles possam, dentro de uma sala de aula, não somente com a manobra de Heimlich, né, que é a manobra que nós vamos aprender sobre o engasgo, mas também como que a gente vai se comportar diante de um desmaio, diante de um paciente, de uma pessoa que está com convulsão, ou algum acidente em que possa ocorrer dentro de uma sala de aula, ou na sua casa, ou você está numa festa, pode acontecer um acidente, alguém ter uma síncope. Como que você vai agir diante disso? Então a nossa intenção é passar para vocês essas informações, tá? Quando nós montamos esse curso, nós pensamos justamente, né, numa questão de utilidade pública. A faculdade trazendo esse curso como uma utilidade pública para a população em geral. E eu quero que vocês sejam multiplicadores dessa ideia, quero que vocês sejam multiplicadores dessas orientações, de tudo que vocês aprenderem hoje aqui. Ok, pessoal? Então, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, quando nós falamos de primeiros socorros, eu queria saber a noção entre urgência e emergência. Quem que pode responder para mim qual que é a diferença aí? Urgência e emergência. Alguém quer se atrever a falar? Nós temos bastantes profissionais de saúde aqui hoje. Vamos lá? Ninguém? A urgência, pessoal, é aquele momento em que eu posso, tá? Eu tenho um tempo ainda para fazer o socorro, ok? Eu vou dar um exemplo. E a emergência é aquilo que eu tenho que entrar com uma providência rápida, porque ele corre risco de vida. Um exemplo bem prático. O paciente, a pessoa, né, o indivíduo chegou no pronto-socorro, ele teve lá uma fratura de fêmur, por exemplo, né? Está sangrando, mas ele consegue fazer um raio-x, ele consegue ainda aguardar um médico, né, fazer uma avaliação final e subir para o centro cirúrgico. Aí na outra sala de emergência chegou um indivíduo baleado, tá? Como que vai ser isso? Será que vai dar para esperar fazer raio-x? Ele pode ter aí uma hemorragia, né, e ter um choque hipovolêmico. Essa é a diferença. É aquela que eu posso minimamente esperar, e a emergência não, a emergência tem que ser imediata, ok? O próximo, por favor. Próximo. Quando nós falamos em primeiros socorros, o que nós pensamos, pessoal? Nós temos que ter então um tratamento lá, ó, tratamento imediato e provisório prestado a uma vítima de acidente ou enfermidade imprevista. Esse é o objetivo então do quê? Dos primeiros socorros, né? Normalmente ele se presta onde? No próprio local, né? Não dá para esperar o transporte vir. Você está numa chácara com seus amigos se divertindo, de repente um colega seu tem uma síncope. E aí, o que você vai fazer? Nossa, o que eu faço agora? Eu levanto a pessoa? Eu ergo os pés da pessoa? O que eu vou fazer? Vou jogar água nele para acordar? Né? Então a importância de nós conhecermos isso, esse curso, é para que a gente possa dar esse socorro imediato, ok? Normalmente ele se presta no local do ocorrido. O paciente está lá numa fábrica, por exemplo, né, teve um acidente e fraturou um braço, uma fratura exposta, tem que ter uma imobilização até que o serviço de emergência chegue, ele tem que ter então essa imobilização.
Para quê? Para minimizar os danos que possam causar por essa fratura, ok? Sempre acionamos o quê? O socorro especializado. O senhor falou que a gente tem que mexer numa fratura exposta. Não, nós não vamos mexer numa fratura exposta, nós vamos imobilizar e vamos chamar o serviço de emergência. Olha só o segundo item. Aciona o socorro. Você não pode, desculpa. Nós vamos ver isso na avaliação. Eu só estou perguntando. Sim, sim, claro. E a gente não pode mexer numa fratura exposta, a gente não pode tentar colocar ela no lugar, Sim. certo? Se a fratura está exposta, a gente não pode nem imobilizar, não é verdade? Então, acho que imobilização é incorreta. Certo. Pessoal, quando nós falamos em hemorragia, quando nós falamos, nós não vamos tentar colocar no lugar. Obviamente que ela está correta. Nós não podemos mexer, porque nós temos que fazer a primeira avaliação. Não é isso? Na primeira avaliação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar esse paciente, então é observar aonde eu vou poder mexer. Obviamente que eu não vou pegar e tentar, estou com a fratura exposta, vou tentar colocar no lugar. Eu posso causar um dano maior, não é isso? Então esse que nós temos que nos atentar para isso. Ok, pessoal? Olha só, volta um pouquinho. Evitar lesões e morte de vítimas. Ela está corretíssima. Quando nós fizemos isso sem ter uma cautela, nós podemos realmente causar uma lesão. Um acidente de moto, por exemplo. Nós podemos mexer na vítima? Não podemos. Por quê? Nós não sabemos se ele teve uma lesão na coluna vertebral. Se nós formos mexer nesse paciente, o que vai acontecer? Essa lesão ela pode acabar aumentando a lesão e pode correr um risco de morte. Não é isso? Então toda a atenção para isso, pessoal, é muito importante. Ok? Próximo. Aqui é o sumário da aula que nós vamos ter hoje. Nós vamos falar então um pouquinho aí sobre obstrução de vias aéreas, né? Por objetos, né? Estranhos. Depois nós vamos ver um pouquinho da avaliação primária, a avaliação secundária, convulsão, desmaio, RCP, e depois nós vamos fazer a prática de RCP na outra sala, onde já está toda organizada para que a gente vá para lá. Tá certo, gente? Vamos falar um pouquinho então sobre a obstrução. Você sabe o número do SAMU? Todo mundo sabe o número do SAMU aqui ou não? Todos sabem? Pode falar para mim então, vamos ver. Que número que é o SAMU? 192, muito bem. 192, perfeito. Então, a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, tá? Nós temos duas situações, então, de obstrução. Também conhecida como engasgamento. Volta um pouquinho, Eza. Essa posição de engasgamento, pessoal, quando nós vemos uma pessoa nessa posição, nós temos que correr. Por quê? Aqui é uma posição de engasgamento total, tá? De obstrução total, né? Eu não sei, há uns um mês e meio, mais ou menos atrás, nos Estados Unidos, até viralizou esse vídeo, não sei se alguém conseguiu ver. O pessoal estava no refeitório, né, os alunos estavam no refeitório, e de repente um dos alunos acabou se engasgando, né? E o menino levantou muito tranquilamente, foi lá, fez a manobra desse colega, e ele acabou, né, desobstruiu. Uma coisa muito simples, não sei se vocês chegaram a ver, foi assim, viralizou isso na internet. Essa é a intenção, que todos tenham esse conhecimento, né? Trazendo isso para a história que eu comecei com vocês, do Lucas, se alguém tivesse aquela informação, se soubesse fazer aquela manobra, o Lucas estava com a gente até hoje, não é isso? Então isso que é importante. O próximo. Então aqui, pessoal, nós mostramos na anatomia como que acontece, tá? Tem um engasgo, esse engasgo ele pode ser por o corpo estranho, pode ser um vômito, um sangue, uma salsicha, não é isso? Um osso, algo que venha a obstruir realmente, né, essa região aonde faz a troca gasosa, onde respiramos. Próximo. E aqui nós temos então, novamente a imagem, né? Novamente a imagem, que é o fechamento total, que a pessoa para de respirar. E o fechamento parcial permite uma pequena passagem de ar. A pessoa se esforça para respirar e também a presença aí de barulho e suor. Então, quando nós temos essa situação parcial, a gente consegue identificar muito fácil, porque a pessoa consegue ainda fazer lá os seus balbúcios, consegue ainda fazer um movimento, diferente do fechamento total, onde a pessoa não consegue, né,
Próximo. E ela vai começando a ficar o quê? Ela começa a ficar azul. Próximo, dá mais um toque. Ela começa a ficar igual ao Avatar, não é isso? Olha só, a diferença novamente para vocês, vamos fixar bem. O fechamento parcial então, ele vai ter as mãos na garganta, mas de uma forma mais tranquila, mais inquietação, tosse, respiração com dificuldade, tá? Enquanto que no fechamento total, as mãos vão ficar na garganta, sufocado mesmo, né? Ele não consegue falar, para de respirar e a pele dele começa a ficar cianótica, começa a ficar roxa, não é isso? A gente percebe essa questão do fechamento mais nítido em bebê. O bebê tem a cor bem rosácea, né? E nós começamos a perceber que quando há um engasgo, o que é que acontece com o bebê? Ele começa a ficar escuro, não é isso? Então isso é preocupante. Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilos? Beleza? Vamos lá. Aqui então nós vamos fazer então a manobra de Heimlich. Eu quero convidar o professor Wellington. O professor Wellington, ele está engasgado, tá? Ele está engasgado e nós vamos então fazer desengasgá-lo, tá? Você quer parcial ou quer total? Total. Olha, já começou a ficar roxo, gente. Olha só, pessoal, então, primeira coisa que nós temos que fazer com o nosso colega, né? Ele está roxo mesmo, calma, filho, nós estamos brincando. Então você vai se identificar. Oi, Wellington, ó. Wellington, ele não consegue falar. Wellington, eu estou aqui para te ajudar, tá? Preciso que você me ajude a seguir alguns passos, ok? Quando eu contar até 3, você vai me ajudar a tossir. Essa é a orientação que nós vamos fazer para a pessoa que está engasgada, ok? Segundo passo, abre a perna um pouquinho. Nós vamos fazer uma posição, pessoal, de segurança. O que é essa posição de segurança? Ele está engasgado, tá? Eu vou colocar as minhas pernas entre as pernas dele. Pô, professor, mas por que isso? Ele pode evoluir para quê? Para uma parada cardiorrespiratória, ok? Se eu estiver aqui só tentando desengasgar ele tiver uma parada cardiorrespiratória, o que ele vai fazer? Ele pode ter um trauma craniano, ok? Quando eu faço essa posição, eu vou trazer ele para mim, porque se ele tiver uma parada, ele vai cair e eu vou conseguir sustentar, ok? Você vai fechar a sua mão, tá, pessoal? Nessa posição. Isso, nessa posição. E nós vamos abraçá-lo, nós vamos fazer um J, ó, para dentro e para cima. Pode fazer, pessoal. Para dentro, para lá, faz assim, ó. Vamos lá. Fecha a mão, todo mundo, vamos fechar a mão. Faz quando tem uma nota de R$100 aqui. Vamos lá. Tá? Você vai fechar e vai fazer isso aqui, um J, ó. Para baixo e para cima, tá? Para baixo e para cima, ok? E pedir para o paciente tossir. 1, 2, 3, e aí você faz a manobra. Tudo bem? Vamos lá então? Wellington, contando até 3 então, nós vamos fazer a manobra para se desengasgar. 1, 2, 3. Perceberam, pessoal? 1, 2, 3. Aonde que é a posição que eu vou colocar a mão no abdômen dele? Alguém sabe me dizer? Nós vamos contar então aqui, ó. Apêndice xifoide. Todo mundo tem aí, né? Todo mundo tem o apêndice xifoide, ok? Então nós temos o apêndice xifoide, 4 dedos. 4 dedos. Mediu 4 dedos, então já faz a manobra. Tudo bem? Compreenderam, pessoal, como é simples? Tá? Então, se ele tem uma parada cardiorrespiratória, eu consigo segurá-lo. Não acontecerá um outro acidente. Tá? Por quê? Porque eu vou sustentá-lo. Professor do céu, mas o cara parou, fez uma parada cardiorrespiratória, e o que eu faço? Imediatamente você vai deitá-lo, tá? E vai começar o quê? Fazer a massagem cardíaca. Enquanto isso, a Luciana já ligou para o SAMU. Tá? Quando você for fazer uma situação dessa, gente, você já pede para alguém que está em volta, gente, alguém liga para o SAMU. Tá? Sempre chamando o serviço de emergência. Ok? Tudo bem? Querem que repita? Deu para pegar? Tranquilo? Tranquilo? Obrigado. Então aqui nós temos aqui como fazer, né? Vocês entenderam? Próximo, Hélio. Aí, quando está desacordado, que eu falei para vocês, o que acontece? Nós mantemos o indivíduo em decúbito dorsal, né? De barrigona para cima, pede ajuda, 192, e iniciamos as compressões, que são de 30/2 de boa qualidade. Professor, mas o que é essa boa qualidade? Eu chegar lá e ficar fazendo massagem assim, só ensaiando? Não, ela tem que ser profunda, tá? E de boa qualidade, tem que ser rápida.
ser rápida e de boa qualidade. Então, nós falamos que tenha, a Luciana vai falar melhor para vocês sobre a compressão depois, ok? Senão ela vai ficar brava comigo, né, Lu? Vamos lá, gente. Então, quando estiver desacordado, nós vamos fazer dessa situação. Alguém tem alguma dúvida em relação ao Hamlish? Então, se ele estiver engasgado e você fizer uma RCP, você só vai fazer RCP nele, como você chama? Edivaldo. Você só vai fazer RCP nele se ele tiver uma parada. então, se ele estiver parado, mas mesmo assim está obstruído. Ah, sim, então obstruiu. Mas aí você vai fazer aonde? Você vai fazer fazendo o J, tá? A compressão você vai fazer já forçando, ok? Porque nós precisamos manter o quê? A circulação cerebral desse paciente. Até que o serviço de urgência chegue para fazer o tratamento médico. Okay? A intervenção médica. Certo? Tudo bem? Agora eu quero perguntar para vocês, como que a gente faz uma... Você está lá numa festa, só tem mulher. E aí tem umas 4 gestantes lá que está de 8 meses. E aí a colega me engasga lá com um pedaço de sei lá do que lá. E aí? Churrasco. Como que nós vamos fazer a manobra nessa mulher, gente? Alguém sabe? Hã? Se eu fizer na mesma posição que nós fizemos no professor Wellington, 4 dedos abaixo do pênis cistifoide, nós podemos aí danificar o quê? A criança, o bebê, certo? Então nós vamos fazer o quê? Apêndice cistifoide, tá? 2 dedos acima do apêndice cistifoide e fazer o quê? A massagem cardíaca. E já ligar pro SAMU, ou serviço de emergência, tá? Tudo bem, resolvemos então o problema da gestante, essa já salvou. Mas e o obeso? Como é que a gente faz com o obeso? E agora? Mesma coisa, gente, mesma coisa, nós vamos repetir, tá? Como se fosse uma gestante, tá? Mas eu estou em casa sozinho e eu acabei me engasgando. Vem cá, Wellington, pega a cadeira para não mostrar para ele. O Wellington é baixinho, dá para ele fazer, eu sou meio grande. Olha só, gente, se você está na sua casa, você teve uma obstrução parcial, tá? Não conseguiu desengasgar e tal. Aí o pessoal fala, erga o braço que dá certo, né? Não dá certo, gente. Tá? Você vai pegar um móvel, tá? A gente vai usar um exemplo da cadeira. E você vai debruçar sobre ele, tá? Nessa posição em que nós fazemos o quê? Nós fazemos a manobra, tá? Nessa posição, gente, tá? Você está em casa sozinho, então você vai fazer dessa forma, ok? Beleza, professor? Isso, na mesma posição, Pode. O que você tiver de melhor que encaixe a sua altura, né? Vai dar um pouco de trabalho para achar um para mim, né? Porque pelo tamanho. Enfim, gente. E agora tem uma outra situação. Você é um cuidador de idosos e o teu paciente engasgou. O que você vai fazer? Esse paciente é dependente, ele não consegue falar. E aí? O que a gente faz com ele? É a mesma questão, já chama, pede ajuda, é o mesmo enquanto ele está desacordado, tá? Até no idoso. Tudo bem? Pessoal, essa parte de obstrução, tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Eu vou chamar a Lu agora para falar para vocês como nós vamos fazer com a criança, tá? Então a Lu vai mostrar para nós agora como que ela faz com a criança. Vamos lá, Lu. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Luciana. Eu estou na minha residência amamentando o meu bebê. O meu bebê, ele é menor de 1 ano de idade. Então, assim, eu estou amamentando essa criança com leite materno, estou aqui dando mamar para o meu filhinho, de repente eu noto que ele não está sugando mais. Aí eu noto também que a criança está começando a ficar com uma cor azulada. No termo técnico, a gente costuma falar que a criança está ficando cianótica e ela não está responsiva. Então, ela não chora e ela está com dificuldade respiratória. Vocês acham que eu vou ficar calminha desse jeito? Lógico que não, né? Por isso que a gente fala, quando se trata de uma criança, é preciso ter calma e ter uma técnica para fazer a obstrução da via aérea dessa criança.
seja total ou parcial. É fácil ter esse autocontrole? Principalmente se for com um filho de vocês, ou com uma criança que vocês possam se deparar num shopping, numa casa, um conhecido, ou um vizinho que adentra a casa de vocês e simplesmente joga a criança no teu braço. Hoje vocês vão entender uma coisa. Precisa ter calma. Repitam comigo. Tá? Eu preciso saber que hoje eu vim aqui na FAEF, sou profissional da área da saúde, sou policial, sou um leigo no assunto. Gente, o pessoal que veio hoje aqui no intuito de aprender, obrigada. Porque nós precisamos de pessoas assim como vocês para fazer o diferencial na sociedade, tá? Não fica uma incumbência somente para quem trabalha na área da saúde. É um dever de todos salvar vidas, tá? E fazer isso com todo discernimento, sem acarretar danos a um bebê, a um adulto, tá bom? Essa criança, ela engasgou. Eu vou fazer o quê? Eu vou estar voltando essa criança de cabecinha para baixo. A posição, veja, mais indicada, é o quê? É eu voltar essa criança sobre a minha perna. Só que notem que ela está no meu antebraço, correto? A minha falange distal, a ponta do meu dedo, eu vou estar inserindo só para fazer o quê? O abaixamento da língua da criança. Eu não vou colocar o dedo totalmente dentro da boca da criança. É somente para manter a abertura da boquinha. Vai ter literatura que também manda e pede para a gente poder só apertar a bochechinha da criança, tá? Eu falo isso por experiência própria. Você coloca o dedo só aqui, faz o que? O abaixamento da linguinha da criança. Ela vai estar com a cabecinha voltada para baixo, no meu antebraço, e a minha perna está apoiando. Na região da altura do ombro da criança, Edivaldo, quanto você tem de altura? Quanto você pesa? Gente, o que o Edivaldo vai fazer com essa criança, a técnica dele vai ser melhor que a minha? Sim ou não? Eu tenho 56 quilos e meço 1,60 m. Não é força, é técnica, tá? Então a gente vai estar fazendo esse movimento aqui, ó. Na altura do ombro, 1, 2, 3, 4, 5. Vira essa criança, observo. Pode ser que o leite saiu pelo nariz, escorreu pela boquinha. Vou ver se essa criança está o quê? Tendo responsabilidade, entendeu? Se ela está voltando. Não consegui com isso, volta de novo. Posso estar sentada, posso estar em pé. Faço a abertura. 1, 2, 3, 4, 5. Avalio de novo. Só que antes de tudo isso, o que eu esqueci de fazer? Ligar para o SAMU. 192. Já liga para o SAMU. Tá? Por quê? Gente, vocês vão estar falando que vocês estão com uma criança que se encontra com a via aérea obstruída, tá? E tá engasgada. Só que uma criancinha de menos de 1 ano, ela também engatinha. Ela pode pegar um objeto no chão e pôr na boca, um brinquedinho, um objeto sólido. Então, assim, vocês observarem quando estiverem fazendo a manobra para ver se a criança conseguiu expelir esse objeto. E, mediante isso, vai fazendo a manobra, tá? Vai checando. E quando que eu paro, a criança, ela vai chorar. Ela vai voltar a ficar corada. Ou seja, teve sucesso na manobra que vocês fizeram. E você vai chorar junto com ela. De felicidade. Né? Que você conseguiu desobstruir uma criança. Então, precisa fazer um sarceiro todo? Não. Mas é uma situação da qual nenhum de nós
desejamos passar. Mas se passarmos, nós vamos estar aptos a isso. Alguém tem alguma dúvida? Quanto à idade da criança, tudo tranquilo? Ele está engasgado, mas ele teve a parada. Aí, Tem que fazer o processo da terceira foto lá, que as compressões... volta para mim. Isso daqui, como que você chama? Renata, eu vou dar mais ênfase na hora da RCP, tá? Que vai ter uma parte que vai falar. Porque na OVACI, na obstrução da via aérea, a criança, ela está engasgada. Mesmo eu fazendo essa técnica de desengasgamento e fazendo as compressões aqui, essa criança, vamos colocar que ela ainda não está em parada cardiorrespiratória. Porque para eu checar a criança, se ela está em massagem em parada cardiorrespiratória, eu venho no pulso braquial aqui no braço da criança. E a gente vai identificar, tanto no adulto quanto na criança. Tá bom, Edivaldo? Então, você vai fazer a manobra, tá? Uma mão desse tamanho, 1,80 metro e... Deus é pai. Não é assim, tá, gente? Ó, é assim, ó. Tá bom? A mão, ela desliza. E é na altura do ombro da criança. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Agora é teu. Põe aqui. Certo, pessoal? Então, saindo um pouquinho, pessoal, da questão da obstrução, nós vamos falar da avaliação. Nós temos duas avaliações. Nós temos, então, a avaliação primária e a avaliação secundária. O que nós fazemos, então, na avaliação primária? Professor Wellington, avaliação primária para nós. Eu vou olhar, vou visualizar o que está acontecendo. Olha só, o que se vê no acidentado. O que eu vi no acidentado? Evitar mexer no acidentado, aumentando as lesões. Aquilo que a gente falou no começo, né? Conversar e saber se ele está consciente, se ele está orientado. Se não responder, veja se está respirando. Como que eu vou ver? Nós vamos ver pela expansibilidade torácica dele, ok? Ou você pode encostar os dedos na narina para ver se ele sentir se está respirando ou não, ok? E ver se ele está perdendo o sangue. Obviamente que isso vai, depender da forma que for o acidente. Essa é a avaliação primária. Na avaliação secundária, nós vamos ouvir, tá? Muito importante isso. O que se ouve do acidentado? Então você vai interrogar o acidentado. Ouvir sobre reclamação de dores em quais locais. Saber se o acidentado possui, alguns problemas médicos. De repente, ele é uma pessoa hipertensa, então ele vai te falando, eu sou hipertenso. E ele caiu, você já pode, ter aí uma hipótese de um AVC, de uma outra situação relacionada à situação circulatória desse paciente, ok? Identificar inchaços, deformidades e posições anormais. Saber se o paciente ingeriu refeições um pouco antes do acidente. Essa informação é muito bacana, por quê? Porque nós temos que passar isso para o serviço de emergência. Quando o serviço de urgência móvel chegar, nós já passamos, olha, ele relatou que ele almoçou, que ele jantou, que ele tomou lanche, tá? Por quê? Quando ele chegar lá no serviço de urgência, pessoal, o procedimento, então, ele será feito com base nas informações, na passagem do plantão. Você trabalha na rodovia, é isso? Você faz o socorrista, é isso? Não? Ah, tá, agente de pedágio, tá. Por quê? O socorrista, quando ele faz, a Luciana, por exemplo, trabalha na rodovia. Luciana, como que vocês procedem quando vocês vão levar um paciente lá no PS do HC? Vamos dar um exemplo, que é a referência nossa para trauma aqui em Marília. Vocês vão passar todas as informações que esse paciente relatou para vocês lá para o plantão médico, não é isso? Geralmente tem o acionamento, Aí vai uma viatura básica até o local e eles vão fazer o SAMPLA, que é levantamento do estado geral da vítima, tá? Se for um código vermelho para amarelo para vermelho, tudo mais, que de uma hora para outra a vítima pode estabilizar,
Aí a gente faz a modulação via rádio com o médico que está na UTI móvel. Mas todos os detalhes são importantes. São, desde todos os sinais vitais e parâmetros que você pode falar dessa vítima. Desde a cinemática do trauma, se ele se encontra dentro do veículo, se foi retirada rápida, se foi retirada com CAD, se fez protocolo de trauma, né? Se teve acionamento de airbag. É como se a gente tivesse os olhos voltados na cena, embora a básica esteja no local. Quando se trata de uma cinemática de trauma frontal, a UTI móvel ela já é acionada de imediato para estar indo até o local, porque vai precisar de um serviço móvel de emergência, tá? Para poder estar fazendo a avaliação secundária da vítima, tá? E as intervenções, que é acesso venoso, medicação e tudo mais. Ok, professora, obrigado pela contribuição. Então, pessoal, olha só, nós temos aqui então, dentro da avaliação primária, nós temos o ABCDE, né? Antes era até ABCD, hoje nós temos aí a introdução do E também, né? Então, o A seria estabilizar a coluna cervical, evitando as lesões. O B, ver se ele está respirando, né? O C, está perdendo sangue, a questão circulatória. O D, está consciente e orientado. E o E, se há grandes lesões em braços e pernas, tá? Esse, então, é o nosso ABCD, tá? Do trauma. Na secundária, pessoal, nós vamos o quê? Nós vamos ver se esse paciente, nós vamos procurar lesões através da posição dessa vítima, né? Esse paciente, ele está, vamos usar o exemplo do acidentado de moto, ele está no chão de lado, tá? E então nós vamos procurar o quê? As lesões, né? Aonde ele caiu, né? Na questão do crânio, se está sangrando, obviamente que a gente não vai tirar o capacete dele, né? Mas se ele está com sangue nas pernas, tá? Nós vamos ver as lesões através da posição, dessa posição dele. Relacionar a idade a doenças existentes e queixas de dores. Se esse paciente já tem uma doença, é o exemplo que eu dei anterior, né? De um paciente que tem ele faz um tratamento de hipertensão e de repente sofreu um AVC. Identificar inchaços, deformidades e posições anormais, né? Olha o pezinho do camarada lá em cima. Aquilo é uma posição anormal, não é isso? E perguntar se ele ingeriu refeições um pouco antes do acidente. Isso nós fazemos tanto na primária quanto na secundária. Tudo bem por aqui, pessoal? Tranquilos? Tranquilo? Próximo. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a convulsão, tá? A convulsão. Quem aqui já viu alguém convulsionar? Como que é essa? Como foi isso? A senhora caiu na frente de casa, bateu a cabeça, aí percebi que ela começou a tremer bastante e saiu esse contrator. Tá vendo, pessoal? Essa convulsão é uma convulsão, geralmente ela é acompanhada pela perda da consciência, ok? Então nós vamos ver que ela só acontece quando há uma excitação da camada externa do cérebro, tá? Vejam o exemplo que ela deu, ela bateu a cabeça, automaticamente quando ela bateu a cabeça, ela teve essa crise convulsiva. E olhem, pessoal, o número, tá? No Brasil hoje, olha só, estima-se de 3 milhões de casos. Então isso é uma constante. Qualquer lugar que você vai, isso pode estar presente, até mesmo dentro de uma sala de aula com os colegas, né? Próximo. Aqui então nós temos a crise convulsiva focal ou parcial e nós temos a crise convulsiva generalizada. Quando nós falamos em crise focal ou parcial, pessoal, nós estamos falando que ela surge em apenas uma região do cérebro, tá? No caso desse exemplo que ela deu para nós, tá? Quando ela bateu, ela teve uma lesão somente em uma região. Nós temos duas regiões, tá? Esquerda e direita. Quando nós temos a crise generalizada, ela vai ocorrer onde? Nos dois hemisférios, tá? Então aí ela torna-se generalizada, que também é conhecida como pequeno e o grande mal, tá? O grande mal, ela é tônico-clônica, tá? Ele começa a ter espasmos, tá? Bastante espasmos, tá bom? E essa pequeno mal foi o exemplo que ela deu para nós. Tudo bem? Beleza? Próximo. O que nós temos que fazer quando nós temos uma pessoa com convulsão, então? Olha só, nós passamos aí 7 itens para vocês. Né? Acionar o serviço móvel de emergência. Ou solicitar para que alguém faça. Né? Em todos os momentos de urgência e emergência, nós temos que pensar que sempre temos alguém.
essa pessoa deve então ser indicada para fazer isso enquanto você socorre, tá? Solicitar para que as pessoas se afastem, né? Porque normalmente quando acontece uma situação dessa, o que é normal acontecer? Vai todo mundo em cima, não é isso? Vai todo mundo em cima. Eu tinha uma colega na sala de aula que ela tinha crises convulsivas. Então toda vez que ela tinha essa crise convulsiva, eu sentava do lado dela, né? Isso lá para trás, bem longe. Ela já esticava o braço e ela começava a tremer. Então eu já sabia que ela ia convulsionar. Então eu já começava a afastar as cadeiras, né? Já avisava os colegas. Então a gente conseguia conter. Mas no início do ano, que ninguém sabia, gente, foi uma loucura. Ela caiu, todo mundo foi em cima, foi aquele inferno, né? Porque fechou. Isso não é legal, tá? Nós temos então o quê? Que afastar as pessoas, tá? E essas contrações, caso elas são muito fortes e impeçam a lateralização da cabeça, nós temos que proteger o quê? A cabeça da pessoa, tá? Lateralizar e proteger a cabeça, tá? Nós vamos ver uma imagem, olha lá. Lá em cima, coloca a pessoa de lado com a cabeça baixa, de modo que a saliva possa escorrer para fora da boca. Ela não tem o reflexo mais de deglutição, tá? Então nós temos que ajudá-la a ela colocar essa saliva para fora, porque isso pode causar aí até mesmo uma parada, certo? Ela pode ter uma obstrução. Depois, né, desapertar toda a roupa, de volta do pescoço, colocar alguma coisa para proteção aqui embaixo, né? E permanecer do lado dessa pessoa até que ela volte à consciência, que é muito triste isso. Então se você está do lado da pessoa, e normalmente a pessoa volta, ela não tem consciência de o que aconteceu, aonde ela está. Então é importante que nós sejamos esse suporte, ok? Tudo bem até aqui, gente? Qual que é a diferença então? Porque as pessoas falam, mas é convulsão ou é epilepsia? Qual que é a diferença disso? A convulsão, ela é apenas um tipo de ataque epilético, um tipo, tá? Enquanto que a epilepsia, ela tem aí repetição de crises epiléticas. Ela acaba tendo várias convulsões, tá? E assim, pessoal, tanto a convulsão quanto a epilepsia, isso tem que ser encaminhado para um serviço médico, tá? Não dá porque ficou boa, vai para cá. Não, tem que ser encaminhado para o serviço médico. Para quê? Para investigar isso realmente, né? Próximo. Pessoal, convulsão, tudo bem? Pois não. Ela teve reflexo. Isso. Aí como é que age dessa... É a mesma coisa. O que você tem que fazer? Você tem que proteger a cabeça dela. Porque em algum momento ela não teve movimentos musculares. Não teve. Aí eu percebi, porque ela estava acordada normal, o olho dela começou a virar. Entendi. Parou um pouco o transporte. Mas ela não caiu, aquela coisa toda. Não, então você tem que segurar. Essa é uma convulsão, né, pessoal, parcial, tá? É um hemisfério só. Então é mais tranquila, você consegue. Quando ela é nos dois hemisférios, aí ela é mais complicada, né? Mas aí você tem que... Mas o que você tem que fazer? Proteger a cabeça dela. É proteger a cabeça. A pessoa fala assim, vai enrolar a língua, vai assim... Pessoal, não coloquem o dedo, a mão na língua, não coloquem nada na boca, tá? O masseter é o nosso músculo mais forte que nós temos na mastigação. Se você colocar o dedo lá, você vai perder o dedo, infelizmente, tá? E inconscientemente a pessoa vai fazer isso. Então não façam isso, gente. Lateraliza, deixa ela de ladinho e tranquilo, ok? O desmaio, pessoal, desmaio ou síncope, tá? É uma coisa muito simples. Faltou oxigenação na minha região cerebral, o que acontece? Eu desmaio. Se você está dentro de uma sala de aula ou com alguns colegas numa festa, o cara desmaiou, o que você vai fazer? Passa aí. Olha lá. Essa aqui é o que a gente não vai fazer. Não vai fazer e que as pessoas fazem, tá? Joga água, esfrega o pulso com álcool, né? Ou amoníaco. Olha só, não sacudir a vítima, não tentar dar água, tá? Ou outros líquidos, não colocar sal na boca e não tentar acordar o indivíduo com tapas no rosto. Isso acontece ou não, gente? A gente vê muito isso em filme, né? O cara desmaiou lá, acorda, soca a mão, né? Então assim, pessoal, isso é o que não pode fazer, tá? O que eu preciso fazer? Olha só, isso aqui é uma posição de segurança, tá? Para nós deixarmos o nosso paciente desmaiado, tá? Olha só, o camarada
vai deitar, ergue um braço, tá? Acompanhe aqui as figuras e nós deixamos ele lateralizado. Por quê? Nós não sabemos se ele vai perder o reflexo de deglutição. Então nós já estamos protegendo ele de fazer aí, de estar engolindo e livrando ele de algum engasgamento por saliva, ok? Quando você estiver numa situação dessa, em que você vê que a pessoa desmaiou, é muito simples. Próximo, qualquer. Tá, pode deixar aí. Se você pode colocar ele deitado no chão e erguer as pernas dele, tá? Eu ia pedir para o professor fazer isso, mas nós não vamos fazer, vamos poupar ele, né? Mas você pega, ergue os membros inferiores, tá? Ergue os membros inferiores, 30 segundinhos, tá? O que vai acontecer? O sangue então vai ter uma concentração maior na região cerebral e esse paciente então ele vai acordar, tá? Mesmo assim você vai fazer o quê? Chamar o serviço de urgência e emergência. Nunca vamos querer ser heróis, pessoal. Tudo bem? Beleza, gente? Olha só, o próximo passo agora é falar um pouquinho para vocês então sobre o atendimento à parada cardiorrespiratória, né, no suporte básico de vida, tá? Eu quero convidar a professora Luciana então para trazer para a gente essa mensagem e logo a seguir nós vamos lá para a sala de práticas. Pessoal, alguma pergunta? Não saiam daqui com dúvidas, tá bem? Tá dando para entender? Tá legal? Tranquilos? Então beleza, Lu. Pessoal, para dar continuidade, a gente vai estar falando agora sobre o atendimento à parada cardiorrespiratória e o suporte básico de vida. Então, assim, esse conteúdo, ele foi baseado, tá, em artigo científico atualizado, tá bom? Da professora Tabata, que são os da American Heart Association, da RCP e da ACE, que nada mais é que a reanimação cardiopulmonar, só que está abreviado em inglês, tá bom? A cada 5 anos é mudado esse protocolo e a gente está trabalhando com ele desde 2019, porém no Brasil foi implantado a partir do ano de 2020, tá? Apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem uma reanimação cardiopulmonar iniciada por leigos e menos de 12% têm um desfibrilador externo automático aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência. Então, como eu falei para vocês, se todos nós da sociedade, Marília, Brasil, soubéssemos identificar uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória, iniciar uma RCP, uma reanimação cardiopulmonar, salvaríamos vidas? Salvaríamos. Como o professor Jonas falou, você se depara com uma pessoa desmaiada, que teve uma síncope, ela está caída no solo, mas ela pode, além de você achar que ela está desacordada, ela pode estar em parada cardiorrespiratória? Pode. Para isso, nós fazemos o quê? Uma avaliação dessa vítima. Professora, como que eu vou saber se ela está desmaiada e como que eu vou saber se ela está em uma síncope? Um desmaio, uma parada. Você vai o quê? Conversar, tocar, ver essa vítima, tá? O que a gente procura fazer é contato verbal. Essa vítima, ela está deitada em decúbito ventral. Se ela tiver em decúbito ventral, você vai colocar ela em decúbito dorsal, ou seja, ela vai estar de barriguinha para cima. Então, a primeira coisa, Senhor, 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 ela não me responde. Ela não tem contato verbal e ela está o quê? Inconsciente. Não é aquela coisa que a gente costuma ver de pessoas que fazem o quê? Dão tapa na cara. Isso é agressão, tá? Chacoalhar a vítima, tá perdendo tempo. E nem vir aqui com a mão no osso external e muito menos
aquele dito popular acorda bêbado, pegar e fazer uma rotação no mamilo. Tudo isso é agressão. Então, tecnicamente, a gente vem aqui, ó, em cima da nossa clavícula, tá? Saboneteira, né, que muitos falam. Dá o toquinho aqui, ó. Gera um estímulo doloroso. Senhor, Senhor, ele não responde. Eu já estou fazendo uma avaliação neurológica nessa vítima, tá? Eu não noto nele expansibilidade torácica, ou seja, ele não está respirando. Não vou perder mais tempo. Já venho aqui, ó, no pescoço de vocês, mais aqui do lado direito. Achem a artéria, a carótida, gente, acha ela aí. Ela pulsa bem firme. Localizaram? Esse vai ser o último batimento que uma pessoa vai deixar de produzir até ela entrar em parada cardiorrespiratória. Não adianta querer vir aqui na radial, não adianta procurar atrás do joelho, região inguinal, a femoral, tá? Vem direto aqui, ó. Você já consegue fazer uma avaliação da vítima, coloração, se ela tá com pulso central na carótida, tá? Se ela tem expansibilidade torácica, ela tá em parada cardiorrespiratória. Não tem pulso, não respira, não responde. Vou ligar 192. Eu vou falar o quê? Eu estou com uma pessoa em parada cardiorrespiratória e eu preciso de um desfibrilador automático externo, de um DEA. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Na sequência, esses aqui são os elos da vida, tá? Ó, nós vamos reportar a esse daqui. Entrar em contato com o 192, feito o reconhecimento que a vítima está em parada cardiorrespiratória, em RCP, vai começar a massagem cardíaca, até chegar o quê? Um DEA para fazer a desfibrilação. Chegar a ambulância para assumir, vai para a UTI e tem o quê? O acompanhamento da equipe multidisciplinar. Se Deus quiser, ela tem uma alta para casa e não celestial. É isso que a gente espera. Portanto, eu falo para vocês, qual que é a importância do atendimento básico? Quando o básico não é bem feito, de nada vale o avançado. Se ali eu não estiver fazendo uma boa compressão torácica, não vai adiantar nada chegar à avançada para estar assumindo essa vítima. E em quanto tempo a gente começa a perder neurônio? Morte de neurônio. 4 minutos já tenho morte de neurônio e lesões irreversíveis. Tá? A literatura traz isso para nós. Passa para mim, Wellington, para de ficar no celular. Volta mais um para mim. Isso. Ó, a avaliação inicial, ela é até em 10 segundos. Senhor, senhora, não tem expansibilidade torácica, não tem pulso carotídeo. Quanto tempo eu vou ficar aqui apertando? Eu tenho que esperar 5 segundos e não me demorar mais que 10. Então eu fico 5 segundos, espero um pouquinho, 10, não tem nenhum. Ela está em parada cardiorrespiratória. No mínimo 5 e não ultrapassar 10, tá? Compressões torácicas entre 100 a 120 minutos, que é o que fisiologicamente um coração vai estar bombeando. A partir disso ele vai estar fazendo taquicardia. Mas o que tem a ver a taquicardia numa RCP? Gente, não vou entrar em detalhes com vocês agora, tá? Mas eu tenho que manter compressões torácicas que façam o quê? Que esse coração fique de 100 a 120, mantendo como se eu estivesse fazendo o coração funcionar ali, massageando. A compressão do tórax, ela vai ser de 5 a 6 centímetros de profundidade. Então, imagina você fazer uma compressão torácica efetiva numa pessoa.
Tem técnica para isso? Tem. Edivaldo, tem técnica, tá? Não é de qualquer maneira. Vai ventilar essa vítima adequadamente? Eu vou fazer boca a boca? Eu não sou obrigada. Eu, Luciana, formada enfermeira, estou lá na rodovia faz 9 anos. Nunca fiz boca a boca em ninguém. E não sou obrigada. Eu andando na rua de vestidinho, a paisana, me deparo com isso. Também não sou obrigada. Ninguém é obrigado. E quando a gente não faz uma massagem com o ambu e nem a respiração boca a boca, o que eu faço? Só a massagem. Até a chegada do SAMU. Não ventila? Não ventila. Não paro? Não dou aquelas paradinhas? Não, não para. Vocês vão continuar fazendo a massagem. Não precisa parar aquelas 2 vezes, tá? Para fazer o boca a boca até a chegada do suporte avançado. Mas se for meu pai, minha mãe, meu namorado, eu faço. Meu namorado, tá? Um colega de trabalho, entendeu? Vai a critério. Gente, a gente está em época de Covid, essa pessoa ela pode ter material biológico na boca, sangue, vômito, tá? E a gente tem o quê? Se respaldar e se proteger, não é? Então, assim, vocês não são obrigados a fazer boca a boca, tá bom? Realizar uma RCP sobre uma superfície rígida, em cima de uma cama. Você vai estar fazendo massagem em quem? No colchão. Vai colocar essa vítima onde? No solo, tá? Ele vai estar caído no solo, se estiver na cama, vai ser na cama, vai puxar para o chão, tá? Em âmbito hospitalar é outra coisa. Tem carrinho de urgência, não é, físio? Tem carrinho de urgência, a professora Dora sabe, vai todo aquele aparato, tem a prancha, lateraliza o paciente, taca de pau naquele carrinho, não é assim? E é assim que acontece quando chega o SAMU também, tá? É outra realidade. Mas enquanto isso a gente tem o que para trabalhar? O chão. Não retardar o início das manobras e lembre-se, tempo é vida. Liga para o SAMU, porque você não vai dar conta de fazer a massagem sozinha. Se não tiver alguém para revezar, vocês gritam, fogo, que todo mundo sai e aparece, tá? E é sério, gente, não tenta bancar o herói com a vida de alguém em mãos. Esse daqui é o famoso, né? A gente chama de guedel, só que é uma cânula orofaríngea. E a gente tem o ambu, que é uma marca, que ele chama o quê? Dispositivo, bolsa, válvula, máscara, tá? E temos também as guedéis, que também tem nome e marca também de ambu, tá? Próximo, exudeia. Ele tá em qualquer lugar que esteja reunido mais que, depende do país, 500 pessoas, 1000 pessoas, estádio de futebol, Copa do Mundo, vai ter um DEA. Esse é o dispositivo automático externo, certo? Aqui eu tenho 2 pás. Ela já me fala onde que eu vou colocar essa pá. Uma desse lado, a outra aqui. Uma vai ficar no ápice, bem aqui na pontinha no final do coração. A outra nessa região. E você vai ligar o aparelho. Ele vai fazer uma leitura. E ele vai encontrar um ritmo. Se ele não encontrar um ritmo que seja a assistolia, que é aquele tracinho reto, tá? Ele só vai chocar quando o coração estiver fibrilando, fibrilação ventricular, o coração está fibrilando, aí ele vai fazer o quê? Uma desfibrilação. E quando ele estiver em quê? Estudante de enfermagem aí, por favor.
taquicardia ventricular sem pulso, tá? Ele vai fazer também deflagrar o choque. Então, assim, quando tiver assistolia, ele vai ler e vai falar para você assim, ó, reinicie massagem. Vocês vão fazer 30 por 2 e mantendo compressões de 100 a 120 por minuto. O ciclo completo é 5 ciclos. Perdão, um ciclo de 5, tá? 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2. E tenho 10 minutos para reavaliar a vítima, que é fazer tudo aquilo. Ver se tem pulso, está orientado, tem expansibilidade. E o que? Nessa posição aqui, ó, é a massagem. Outra coisa do DEA, se a vítima tiver marca-passo, vocês vão estar colocando 2 dedos do lado do marca-passo, tá? Tem que tomar esse cuidado. Às vezes tem marca-passo, não coloque em cima do marca-passo, é 2 dedos ao lado, a pá. Tem a pá infantil e tem a pá adulta. A pá adulta, em vítima de afogamento, vocês têm que secar a superfície. Vai que vocês estão no balneário, no resort, na praia, e afoga e tem um DEA, tem que secar a área, tá, gente? Para colocar as pás. Na criança, na fase da puberdade, já é considerado um adulto, quando tem seio, cintura, bigodinho, pelo na axila, é considerado um adulto para o trauma. Vai usar essa pá, tá bem? Então, assim, desde que elas não se encostem, elas não podem se encostar. No caso for, coloca uma anterior e outra posterior. A do bebezinho, mesma coisa. Ela não pode encostar uma pazinha com a outra. Nem o DEA e nem aquele cardioversor que a gente vê geralmente no posto, tudo mais, tá? Tem que ter esse cuidado. A posição, volta para mim. Vocês vão estar ajoelhados do lado da vítima, num ângulo de 90 graus. 90 graus é isso aqui, ó. Eu vou ajoelhar, que depois a gente vai fazer lá. 90 graus é isso aqui, ó. Mão entrelaçada, mão dominante uma sobre a outra, região hipoternar da mão, tá vendo essa parte fofinha da mão? Vocês vão encontrar lá o osso external e vão colocar isso daqui lá no lugar correto, que o Fábio vai ensinar para vocês e a Morena também. Então, ó, vai fazer isso aqui. É isso aqui que vai entrar em contato com o osso external do paciente, da vítima. Não é a mão inteira. É essa região aqui que vai fazer o afundamento efetivo. E vai fazer o quê, ó? 90 graus, gente, é o meu ombro alinhado com o osso external da vítima. E o braço esticado. Meu braço não faz isso aqui. O que faz a manobra é o meu corpo indo e voltando. Lá a gente vai fazer, vocês vão entender melhor. Tá bom? Mãozinha posicionada, braços esticados. Ele vai usar o quadril para fazer essa manobra de vai e vem. Nem por isso deixa de cansar, tá? Próximo, Wellington. Do bebezinho. A gente vai fazer uma hiperextensão da cabeça da criança. Para quê? Para melhorar o quê? A ventilação. E vai fazer a massagem usando o dedo indicador e o dedo mediano. Na mesma região da linha mamilar, ossinho external. E vai fazer a compressão. Ali, gente, igual a Renata, né, falou. Na hora que a criança engasgar, ela pode entrar em RCP? Vai. Quando ela entra em RCP, a gente vai parar de dar os tapas nas costinhas da criança, tá? E vai concentrar na massagem. Porque aí ela tá com a via aérea totalmente obstruída e a gente vai manter a massagem, tá? Se tiver sozinho, vai fazer 15,
e 2 ventilações, tá? Se tiver em 2, pode fazer 32, tá? Mas geralmente quem tá sozinho fica ali na massagem até a chegada do 190, tá? No caso do neonato, do recém-nascido, até 28 dias, depois a partir disso ele passa a ser um lactente. Então, pode-se fazer também abraçando a criança. Cadê minha criança? Roubaram meu filho. Ó, a gente entrelaça aqui e vem com o polegar. Também é efetivo, tá? Vai ter o afundamento também total. Tá bom? Mas assim, vai ser o mesmo ciclo. Faz e reavalia. Obrigada, Fábio. Ó, aqui no caso, a criancinha ela está em superfície rígida. Então eu faço uma hiperextensão da cabeça da criança para fazer o quê? Entrar ar mais facilmente, tá? Eu estou o quê? Abrindo a via aérea da criança. Ela não caiu nem nada, ela não teve trauma. Ela só parou. Só teve uma parada cardiorrespiratória. Vou me concentrar aqui, ó. Na linha mamilar, ossinho esternal, apêndice tifoide, 2 dedinhos e venho. E faço um afundamento, tá? Efetivo. Fiz 15 vezes, vou dar 2 ventilações. Para eu dar 2 ventilações, eu tenho que tapar a narina da criança. Porque não adianta nada eu assoprar e o ar sair pelo narizinho. E não é aquele sopro dos 3 porquinhos não, tá? Não é aquilo lá não. É um sopro que você vê que teve o quê? Uma expansibilidade torácica na criança, para você não causar trauma na criança, tá? Aperta a narina, assopra 2 vezes e continua na massagem. E antes disso eu liguei para o 192. E o que eu estou fazendo é uma coisa... Estou salvando uma vida, tá? Que é a coisa mais digna que a gente tem, é poder fazer o bem a alguém. Tem mais? Agora eu quero que o professor Jonas dê o encerramento. Bom, pessoal, nós estamos encerrando então a parte teórica, né, do nosso curso. Deixa aí. Eu queria só agradecer a vocês pela paciência, né? E nós vamos agora para a sala ao lado. Mas antes, eu queria só deixar essa mensagem com vocês, tá? O seu trabalho ele vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Então leve com você essa mensagem para reflexão. Ok, pessoal? Vamos lá para a sala. Nós temos 5 torsos lá, tá? Para a gente fazer. Vamos dividir o pessoal então de uma forma meio que igualitária. E os nossos monitores vão acompanhar vocês aí então na massagem. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, viu, gente? Obrigado.